Quanto ganha um engenheiro orçamentista? O que precisa fazer para ser um engenheiro orçamentista e vale a pena realmente se tornar um engenheiro orçamentista? Se você tem dúvidas e quer entender sobre esses assuntos, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso nos mínimos detalhes. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje eu vou te contar quanto que ganha um engenheiro orçamentista. Nós vamos falar se vale a pena ou não se tornar um engenheiro orçamentista, se vale a pena ou não você começar a estudar sobre orçamento de obras e vamos falar também o que um engenheiro orçamentista precisa saber para se destacar no mercado de trabalho. Então, começando, o que um engenheiro orçamentista precisa saber para poder se destacar no mercado de trabalho, ser bem remunerado? Quais atribuições um engenheiro orçamentista precisa ter domínio para se destacar na engenharia civil e conseguir alavancar a sua carreira? Bom, basicamente, um engenheiro orçamentista, ele precisa não apenas entender sobre orçamento de obra, isso é uma premissa básica e muito importante, que ele entenda sobre orçamento de obras, mas ele precisa ter outras qualidades, dominar outras áreas e saber fazer outras coisas dentro da engenharia civil. Então, basicamente, um engenheiro orçamentista, ele também precisa entender, além de fazer orçamento, ele precisa entender sobre planejamento de obras. Isso é muito importante para um engenheiro orçamentista entender também sobre planejamento de obras, para que ele possa planejar esse empreendimento que ele está orçando, já fazer todo o cronograma físico-financeiro, as etapas executivas, quais as etapas que serão executadas, a sequência das etapas de serviço daquele empreendimento. Então, um bom orçamento, ele também deve levar em consideração o planejamento da obra, a sequência das atividades e ter um domínio sobre o prazo também desse empreendimento. Mas não se limita só a isso, um engenheiro orçamentista precisa entender de outras coisas também, como por exemplo, pleitos e aditivos. Por que eu trouxe aqui separado pleitos e aditivos? Porque isso é uma coisa que muitas vezes vai fazer você ganhar uma obra ou você não ter um prejuízo. Você saber pleitear um aditivo, quando que você pode ter um aditivo, quando que você não pode. Se aquele item omisso no seu orçamento, você deve incluir na sua planilha, pois se trata de um regime de preço global, ou se você não considera no seu orçamento, sabendo que futuramente aquele serviço pode ter um pleito de aditivo, pode ser aditivado no seu contrato. Então, ter essa informação em mão é crucial para você ganhar uma obra, para você conseguir elaborar um orçamento de maneira precisa, porque é um risco você não considerar um serviço quando o seu contrato é por preço global, mas em alguns casos você pode pedir esse aditivo para o seu cliente e aí trata-se de uma estratégia para você conseguir ganhar aquela obra ou não. Eu sei que não é a melhor das estratégias, mas acaba sendo uma estratégia, principalmente quando seus concorrentes vão adotar essa mesma estratégia. Então, se você não adota essa estratégia, em alguns casos você acaba ficando fora do jogo. Então você precisa saber, entender até onde você pode fazer um pleito, um aditivo e ter essa habilidade. Então esse é um item que também um engenheiro orçamentista precisa dominar para se destacar no mercado de trabalho, para conseguir fechar mais obras. Essa, sem dúvida, é uma habilidade que o engenheiro orçamentista também precisa ter. Além disso, ele precisa entender sobre a análise de riscos. Se você acompanha aqui o canal, já me viu falando muito sobre riscos na engenharia civil, no seu orçamento de obra. Então, o risco é o aumento de algum material, o aumento de uma mão de obra ou mesmo o risco daquele serviço, daquela etapa executiva. Então, muitas vezes é um serviço que o risco é muito grande e você precisa saber calcular e dosar esse risco para poder cobrar do seu cliente esse risco. Eu dou o exemplo de macaquear uma ponte.
É um serviço que tem um custo relativamente baixo, mas é um serviço de valor agregado. É um risco muito grande, porque você pode derrubar a ponte, você pode derrubar o viaduto. Então você cobra muito mais pelo risco à execução desse serviço do que propriamente o custo da obra. Então é um custo pequeno, mas é uma obra de um risco muito grande e você cobra por esse risco do seu cliente. Então essa análise de risco é fundamental para um engenheiro orçamentista e ele precisa dominar, ele precisa ter essa habilidade também para poder se destacar no mercado de trabalho e ser bem remunerado. Além disso, precisa entender sobre negócios, sobre acompanhamento, gerenciamento. Um engenheiro orçamentista ele também precisa ter essa habilidade. Além disso, precisa entender também sobre estudo de viabilidade. Essa é uma qualidade muito importante num engenheiro orçamentista, para ver se aquele empreendimento é viável ou não, saber analisar se aquele empreendimento é viável ou não e assim não dedicar, não gastar energia num projeto que de repente não é viável. Então o engenheiro orçamentista ele precisa ter essa habilidade também para poder se destacar. E por fim, um engenheiro orçamentista precisa entender sobre gestão de custos. Então precisa saber fazer um cronograma físico-financeiro, precisa entender e gerir de maneira eficiente os custos dessa obra. Então a gestão de custos, os desencaixes financeiros. Então por isso que é muito importante um cronograma físico-financeiro para você verificar o seu fluxo de caixa, quando que vai entrar dinheiro, quando que vai sair dinheiro e saber fazer essa gestão do que entra, do que sai, quanto será necessário aportar, qual o risco desse empreendimento. Então a gestão de custos ela complementa tudo o que eu falei até agora e um bom engenheiro orçamentista precisa entender sobre tudo isso e precisa ter essa habilidade. E aí, vale a pena ou não se tornar um engenheiro orçamentista? Eu recebo esse tipo de pergunta sempre. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena ou não, se ela deve se dedicar a aprender orçamento de obras ou não, e eu digo que vale a pena sim. Orçamento é a área mais importante da engenharia civil, porque é onde tudo começa. Por mais que a execução de obras seja o coração da engenharia civil, você não vai ter uma obra para executar se antes você não ganhar essa concorrência, se você não vencer essa licitação. Então, primeiramente, precisa ser executado um orçamento de obras, você precisa fechar essa obra, ganhar essa licitação, essa concorrência, para então você poder executar a obra de fato. Então, orçamento de obra é uma área muito importante na engenharia civil. Toda empresa de engenharia tem um departamento específico sobre orçamento de obras e é muito bem remunerado e bem visto. Profissionais que se destacam nessa área, profissionais que dominam tudo isso que eu acabei de falar. Então vale muito a pena, mesmo em empresas pequenas, até mesmo em empresas grandes, multinacionais, um profissional que domina o orçamento de obras, ele vai se destacar, ele vai entender e dominar essa gestão de custos e ele vai poder gerir outros departamentos dentro dessa empresa. Então ele vai poder ser diretor, presidente de qualquer empresa e vai poder dominar várias áreas dentro da empresa. Ele vai poder ter um papel de destaque em várias áreas, pois todo gestor precisa entender muito bem de gerir pessoas, gerir recursos e principalmente gerir custos. Então todo profissional para se destacar precisa entender sobre orçamento de obras. Mesmo o profissional que vai trabalhar com um projeto, o profissional que vai trabalhar diretamente na obra, ele precisa entender sobre composições de custos, sobre gestão de custos. Então é muito importante, mesmo em empresas pequenas que de repente não têm condições de contratar um engenheiro orçamentista, mas ela vai contratar um orçamentista, um técnico, algum profissional que domine o orçamento de obras, pois só assim ela vai conseguir fechar mais obras e essa empresa vai conseguir crescer e conquistar mercado. Então, qualquer empresa, por menor que ela seja, vai precisar de um departamento de orçamento de obras e vai precisar de um profissional capacitado para conseguir fechar mais obras e assim a empresa crescer e se destacar. E aí a pergunta que todo mundo me faz: Marcelo, quanto que ganha um engenheiro orçamentista?
E aí depende de algumas coisas, depende do porte da empresa, depende da região que essa empresa está localizada, depende principalmente do seu conhecimento. Então, quanto mais você dominar o orçamento de obras, melhor vai ser o seu salário, a sua remuneração, pois um profissional que se destaca, ele tem mais oportunidades, ele é disputado pelo mercado e, consequentemente, ele vai ser melhor remunerado. Mas eu trouxe aqui alguns números, pessoal, alguns números que eu peguei. Eu fiz uma pesquisa e peguei esses números no vagas.com. Então, quem conhece esse site, o vagas.com, é um site em que você se cadastra para poder mandar o seu currículo para algumas empresas e participar de processos seletivos. Então, eu fiz uma análise no vagas.com e eu consegui alguns números para vagas de engenheiros orçamentistas. Então, para um engenheiro orçamentista, um iniciante, aquela pessoa que está começando na área, que tem um domínio, mas não domina muito bem sobre gestão de custos, há vagas em torno de R$ 7.286. Então, um engenheiro orçamentista iniciante, ele vai ganhar mais ou menos nessa faixa. Ele precisa entender sobre orçamento de obras e ele, mesmo sendo um iniciante, já vai ter um salário legal em torno de R$ 7.286. Isso, claro, pessoal, depende do seu conhecimento, depende da região e também do porte da empresa. Uma empresa muito pequena, ela não vai conseguir pagar um salário desse para um engenheiro orçamentista. E aí ela vai recorrer a contratar um técnico, contratar algum orçamentista que domine o orçamento de obras e que assim essa empresa consiga ir crescendo e consiga remunerar melhor esse orçamentista e contratar outros engenheiros orçamentistas. Mas esse salário aí, uma empresa de porte pequeno a médio, que fature entre 10 milhões a 20 milhões por ano, já consegue pagar um salário desse para um engenheiro orçamentista. Então, é um salário para iniciante de orçamento de obras e gira em torno dessa faixa. Aí eu fiz uma pesquisa também para profissionais com experiência em orçamento de obras e engenheiros orçamentistas com experiência tem vagas em torno de R$ 8.650. Então, um engenheiro com experiência em orçamento, ele já tem um salário mais alto, ele já é melhor remunerado no mercado e dentro da engenharia como um todo, ele é sim bem remunerado. E aí o que muitas pessoas me perguntam é um profissional que domina tudo sobre orçamento de obras, que tem uma experiência, que domina a parte de gestão de custos, aquele profissional mais completo em orçamento de obras. E esse engenheiro orçamentista, ele vai ter vagas em torno de R$ 11.150. Então, um engenheiro orçamentista com experiência e que domine a gestão de custos, ele vai ganhar mais de R$ 11.000. Isso depende da região, do porte da empresa, mas esses números são números reais que eu peguei no vagas.com e vocês podem conferir que vocês vão se certificar desses números. Aí é claro que há valores maiores, menores, tem empresas que oferecem vaga para engenheiro orçamentista, mas com o salário de um orçamentista, de um técnico, um salário de profissionais que não necessariamente são engenheiros orçamentistas. Então há esse tipo de vaga, essas vagas muito discrepantes, e há vagas também muito maiores, com salários muito mais altos. Tem vagas com salários de mais de R$ 15.000. Então tem profissionais que ganham 20, 30 mil reais sendo um engenheiro orçamentista, e aí ele já vai ser um gerente de orçamentos, já vai ser um diretor comercial, e aí os salários são cada vez mais altos, e para isso esse profissional precisa dominar sobre o orçamento de obras. E aí você pode me perguntar: Marcelo, como que eu faço para aprender sobre o orçamento de obras? O que eu preciso? Por onde eu começo? Então, pessoal, aqui no canal nós temos vários vídeos sobre orçamento de obras, nós temos muitos vídeos sobre vários assuntos relacionados ao orçamento de obra e toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal sobre orçamento de obras.
Então você pode dar uma olhada, eu sugiro que você assista aos vídeos aqui do canal, porque isso já vai te ajudar muito a se tornar um profissional completo, se tornar um engenheiro orçamentista e dominar a gestão de custos. Além disso, eu recebo dezenas de comentários, dezenas de pessoas me mandam mensagem no WhatsApp, me mandam mensagens por e-mail, entra em contato no direct do Instagram, aqui do YouTube, nos comentários do YouTube, me pedindo um curso de orçamento, se eu forneço uma planilha, se eu forneço algum material. E aí, pensando em todas essas pessoas, eu criei um curso de orçamento de obras totalmente gratuito, pessoal. Então você que quer aprender sobre orçamento de obras, quer dominar a gestão de custos e quer alavancar a sua carreira, quer ser reconhecido e ter um bom salário, nós vamos ter um curso totalmente gratuito nos dias 7, 8 e 9 de julho. Então eu vou deixar aqui na descrição um link para você se inscrever para esse treinamento. Esse treinamento será disponibilizado apenas para as pessoas que se inscreverem no curso. Então será um curso totalmente gratuito, onde eu vou fornecer conteúdos exclusivos, vou te fornecer muito material e vou te ensinar como orçar uma obra de maneira eficiente, da maneira correta. Vou te ensinar o que você precisa fazer, qual caminho você precisa trilhar para ser um engenheiro orçamentista, ser um orçamentista, você que é técnico, você que é profissional da área, como que você orça uma obra de modo eficiente e assim você vai conseguir fechar mais obras e se destacar no mercado de trabalho. Então chega de medo de desemprego, da crise, chega de não ser reconhecido no mercado de trabalho e ser mal remunerado. Eu vou te ensinar o que você precisa fazer para se tornar um orçamentista, se tornar um engenheiro orçamentista e conseguir salários como esses que eu acabei de falar. Então tudo isso eu vou passar nesse treinamento e eu conto com você nesse treinamento. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, acesse, faça sua inscrição, será totalmente gratuito e será a oportunidade de você mudar de vida e ser bem reconhecido no mercado de trabalho. Então, se inscreva e nos vemos nesse curso. E aí, pessoal, aproveitando, você que está assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, que está me conhecendo pela primeira vez, eu peço que você se inscreva, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando lançarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal sobre orçamento de obras. Então assista a nossa playlist de orçamento de obras, se inscreva, que assim você vai ser notificado sempre que postarmos um vídeo novo, e temos muitos vídeos que vão te ajudar a dar ainda mais um passo na sua carreira e ser reconhecido, ser bem remunerado. Você que gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu joinha, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que esse conteúdo de fato está sendo relevante e está agregando na sua carreira. Então, muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.